Bom dia! Uma boa segunda-feira para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Uma segunda-feira especial, principalmente para os palmeirenses. É isso aí, os palmeirenses que se sagraram ontem tricampeões paulista. Pois é, nossa, gente, que jogaço, hein? Ontem entre Palmeiras e Santos, o Palmeiras que acabou vencendo por 2-0. E olha, eu vou te falar, eu senti uma emoção especial. Esse jogo ele foi transmitido aqui pelo Link Esporte Clube na voz do Enio Ricanello. O Frank Forte estava aqui fazendo as reportagens, o Dinei estava comentando. Foi um momento muito especial. A gente vai ouvir daqui a pouquinho já o Abel Ferreira, que falou bastante sobre essa emoção, sobre como ele mexeu no time, né, para conseguir essa virada, porque realmente, viu, se você achava que o Palmeiras é o time da virada, é o time do amor, agora você pode ter certeza. Depois de ontem, você pode ter certeza. Foi um 2-0 exemplar, uma aula de bola ontem no Allianz Parque. O gramado, que teve toda aquela situação, já estava bom, estava brilhante para essa partida. E a gente já pode dar uma olhadinha até na escalação do Palmeiras para ver quem foram os heróis que entraram em campo já aí com o Abel. Ó, o Abel levou a campo no time titular o Everton, Moreno, Zé Rafael, Endrick, Mike, Gomes, Lázaro Piquerez, Rafael Veiga, Murilo, Lopes. Esse foi o time aí que o Abel Ferreira usou no primeiro tempo. Claro, sempre tem algumas modificações, mas o time do Palmeiras sempre seguindo em frente, muito ofensivo. Nossa, gente, que jogaço! Eu tô feliz. A gente vai falar muito sobre Palmeiras aqui hoje e vamos falar também das outras finais dos estaduais, porque teve campeão no Rio de Janeiro, teve campeão na Bahia, teve campeão em Minas, teve muito jogo ontem, muito jogo importante. Você vai acompanhar tudo aqui. Se você já tá aqui, segundona, aproveita que você tá na live, curte aqui a nossa live, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque toda vez que a gente estiver ao vivo no Link Esporte Clube, você vai ser notificado e vai poder participar dessa resenha. Além disso, já deixa nos comentários como é que foi pra você esse final de semana de estaduais. Tá feliz que o Verdão é campeão? Não tá? Me diz o porquê. Tá feliz com o resultado? Achou injusto? Eu quero saber a sua opinião e a gente vai conversando por aqui, beleza? Então, ó, eu já vou chamar a sonora do Abel, porque ontem, depois do jogo, ele participou da coletiva e acabou trazendo, né, uma série de detalhes que ele pensou para esse jogo e é importante a gente entender. Ele citou bastante o Guilherme dos Santos, que a gente já via falando há algum tempo, que faz uma boa partida, e ele conseguiu frear esse jogador. Então, vamos ouvir o Abelito. No jogo que fizemos na Vila Belmiro, tivemos abaixo do nosso normal. Não digo que estivemos num jogo ou num momento exuberante. A única coisa que eu lhes pedi hoje não foi mais do que a melhor versão deles, queria a nota 7 de cada um. Mas não posso deixar de referir o Santos, uma equipa, já vos tinha dito isso, muito experiente, muito batida, um treinador também super competente, que sabia o que vinha aqui fazer, teve as transições deles, teve os momentos, porque ele sabe que o futebol brasileiro, ao contrário daquilo que alguns pensam, é um jogo de transições, e se vocês têm dúvida daquilo que eu digo, vejam os golos que se fazem, como é que se fazem, se é propor futebol ou é transitar. Não me perguntem a mim, perguntem às estatísticas do futebol brasileiro, às estatísticas do futebol paulista, é assim que se fazem mais golos, através de transições. E o nosso adversário vinha com a lição muito bem estudada. Tem um ponto, eu não sei que idade é que ele tem, mas o Guilherme foi um jogador que nos deu muito trabalho, lá e cá. E a minha opção tática teve também a ver com isso, poder anular as transições que vinham, eu não digo 90%, mas quase 90%, pelo mesmo jogador, e ele teve essa oportunidade de poder fazer golo. Hoje o Everton teve nota 10, não é? Fico feliz por ele lidar com as críticas com a maturidade que ele já tem, e foi muito criticado, não pelos colegas, não pela comissão técnica, mas pela imprensa, que a imprensa é assim que faz, que tem que fazer. Quando jogamos bem, elogiamos, quando jogamos mal, é preciso
lidar com essas críticas, desde que elas não sejam ofensivas, e que não ponham em causa tudo aquilo que é competência e um ser humano, porque ele é um homem antes de ser um jogador, e como homem que é, vai cometer erros. Às vezes até penso que só os jogadores, os treinadores aqui é que cometem erros, mas felizmente ele soube lidar com isso, e acho que ele hoje teve nota 10 e nos soube, em momentos-chave do jogo, segurar o 0, e vocês sabem, por exemplo, na segunda parte, quando o Guilherme se isolou perante ele e ele fez o que tinha a fazer. Mas bom jogo. É isso aí, o Abel mandando o seu recado, falando que o Guilherme foi um jogador que ele buscou, né, que olhou, que fez um bom jogo no Santos, tanto no primeiro jogo quanto nesse segundo jogo, e ele fez um esquema tático para frear as transições desse jogador. Tá vendo? É muito importante, porque a gente acaba vendo algumas coisas aqui no jogo, mesma coisa que aqui no debate, mesma coisa que o Abel viu. Frear o Guilherme, esse jogador que vem sendo aí peça fundamental no elenco do Santos e com certeza vai ser fundamental também na Série B do Campeonato Brasileiro. O Abel também deu uma leve cutucada aí nos jornalistas presentes, né? Ele que sempre reclama da forma como é feita as notícias e como é abordado o futebol na imprensa brasileira. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa porque ontem a festa no Allianz Parque foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi nessa vida, viu? Teve mosaico, teve queima de fogos, teve gente feliz celebrando o tricampeonato. Nossa, foi uma festa linda que a torcida, que a Mancha Verde fez. Eu fiquei... Teve um mosaico com o Abel na frente de uma caravela. Nossa, foi espetacular. E sobre esse carinho da torcida, que ama o Abel Ferreira, que quer o Abel Ferreira mais 10 anos na frente do Palmeiras, se pudesse, que é muito feliz. Eu acho que é a torcida mais feliz do Brasil nos últimos 4, 3 anos aí, que o Abel tá à frente do Palmeiras, e ele falou um pouquinho sobre esse carinho que ele recebe do brasileiro, do palmeirense, e como ele criou uma família. Vamos ouvir então o Abel falando sobre a torcida. Acho que fiquei mais emocionado com aquilo que o nosso torcedor nos fez, a minha comissão técnica, os nossos jogadores, ao mesmo nível do que o título. Acho que nem nos meus sonhos, como te disse, eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém ou ser melhor que algum treinador que passou aqui. Eu estou aqui para tentar ser melhor do que eu mesmo, para aprender com os meus jogadores, para aprender com o futebol brasileiro, para dizer aquilo que penso, porque é isso que assim que eu sempre fiz. Mas sem dúvida nenhuma, naquele momento o meu coração transbordou da palavra amor, porque acho que é isso que tem que ser. Eles dizem que eu sou um deles e sou mesmo. Eles dizem que me amam, eu também os amo. E obrigado, acho que foi muito lindo o que fizeram e que me comoveram e muito, a minha comissão técnica, e obrigado de coração. Que imagem bonita, né? O Abel ali emocionado, falando desse carinho, né? Deve ser difícil mesmo, imagina você saindo do seu país, indo para outro, mas ele chegou aqui no Brasil, foi muito abraçado pela torcida do Verdão, né? E realmente construiu uma família no Palmeiras, uma família, além de unida, muito vitoriosa. E olha, eu já falei pra você que ontem a gente contou essa história aqui, hein? Na voz do Ennio Ricanello, ele que acabou narrando esse jogo aí, essa partida emocionante entre o Palmeiras e o Santos, que terminou 2-0, gol do Veiga e do Aníbal Moreno. E tem esse momento, eu separei esse momento aqui pra você que não acompanhou a nossa transmissão, para você dar uma olhadinha em como é que foi esse momento de transbordar, essa alegria. O momento dos gols. Então, eu vou chamar aí o primeiro gol na voz do Ennio Ricanello. O primeiro gol que foi de pênalti, né? E o Veiga que marcou. Vamos ouvir, vamos dar uma olhadinha também e relembrar. Das últimas 5 cobranças, o Veiga perdeu apenas uma. Bola na marca do pênalti. Rafael Veiga no limite da grande área. Com a perna canhota calibrada. João Paulo, goleiro no gol. Autorizado, Veiga. Bateu. Rafael, decisivo Veiga!
imponente, gente. Vou te falar, que momento, que história ontem que a gente contou aqui. Vai ficar gravado aqui na mente de todo mundo que estava nessa mesa. Eu acho que de todo palmeirense, de todo o povo que gosta de futebol também. E teve o segundo gol, marcado pelo Aníbal Moreno, ele que tá sendo peça fundamental nesse elenco do Verdão. Parece que tá há 3 anos já jogando com os caras, de tão entrosado que ele tá. Ó, então vamos ver o gol do Aníbal Moreno na grande final do Campeonato Paulista de 2024. O Palmeiras, lançado Flaco, pela meia direita, tá na grande área, bateu prensado, sobrou no Luiz Guilherme na ponta esquerda, o Palmeiras ocupa o setor de ataque, Piquerez dominou, calibrou, fez o corte, tem espaço pro cruzamento, puxou pra perna boa na direita, cruzou na grande área, Flaco ajeitou, o toque! Aníbal Moreno, gol! Depois da ajeitada no Flaco Lopes, a virada está concretizada no Allianz. Bola sobrou na segunda trave, ele chegou batendo de primeira, dá um balãozinho na bola. O gesto técnico não é de matador. Ah, está aí o nosso contador de histórias do futebol, ele, o Enio Ricanello, que narrou brilhantemente o gol aí do Aníbal Moreno. E agora chegou a hora de falar do outro lado do rolê, do outro lado do jogo, que é o lado do Santos, né? O torcedor santista não está bravo com o seu elenco, porque não esperava chegar nessa final, mas é claro, quando você chega na final e perde, aí o coração se quebra. O Santos tentou, o Santos fez um bom jogo. Claro, tiveram algumas peças, talvez ali a lateral esquerda, alguns problemas durante ali o jogo do Santos que poderiam ser, né, melhores, a entrega, algumas partes, mas foi feito um bom trabalho, o Carille entregou um excelente futebol, o Santos correu atrás em todo momento, jogou o time para frente. Não ficou para trás, não quis fechar a casinha, não ficou com medo de jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque, não ficou. Então, a gente já vai dar uma olhadinha aqui na escalação do Peixe, pra gente ver quem foram esses jogadores que entraram ontem pelo Santos Futebol Clube como jogadores titulares. Claro, existem algumas mudanças no meio do caminho, mas a princípio o Carille usou esse time aqui, ó. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca. Nossa, que jogo que o Pituca fez ontem, viu? Otero, Giuliano, Guilherme e Morelos. Esse foi o time que o Carille usou ontem. Eu vou te dizer, a zaga do Santos foi muito bem também, mas infelizmente o Palmeiras conseguiu driblar, conseguiu achar espaços, jogar ali dentro do campo dele. E é claro, gente, a torcida empurrando, o campo que você conhece, tudo muda, né? A atmosfera muda. Até o Abel falando que no jogo lá na Vila Belmiro eles não entregaram 100%, mas ontem eles entregaram 100%. E durante a semana a gente veio falando, quem errar menos vai levar o título. E ontem, quem errou menos e foi brilhante na partida foi o Palmeiras, que se sagrou tricampeão paulista. E a gente vai ouvir o Carille a respeito exatamente disso, dessa jornada do Santos, de como ele não acreditava e agora ele sabe que tem um elenco forte, um time para brigar durante o ano todo. Vamos ouvir então o Carille, técnico do Santos. Lá no começo, né, eu mesmo também, junto com muitas pessoas do clube, não imaginava que fôssemos chegar aonde chegou, mas aí começou o campeonato, começamos a acreditar que sim, pelas partidas que fizemos, pela ideia de jogo, onde eles compraram muito bem, né, dando uma resposta muito boa aí. Dia 6 agora fez 3 meses de trabalho, né? Fevereiro, março, abril, 3 meses de trabalho. Então, um orgulho muito grande desse elenco, de tudo que aconteceu até agora, né? Muito triste pelo resultado, a gente quer sempre ganhar, mas bastante consciente daquilo que a gente fez e que a gente pode fazer na temporada. Lá no começo... É isso aí, o Carille falando sobre como ele renovou o time nesses 3 meses e realmente renovou
O Santos tem uma outra cara, o Santos não é o mesmo Santos que foi rebaixado e com certeza vai fazer uma excelente Série B. Claro que o foco do Santos no começo desse ano era o Campeonato Paulista, porque realmente não esperava chegar tão longe, fez uma campanha muito boa, comparada a elencos milionários. O Carille conseguiu usar bem as peças, o time é um time muito bem entrosado dentro de campo. Agora ele fala sobre o que esperar para a Série B. O Santos que tem que subir, né? Ano que vem deve com certeza disputar a Série A se o Carille continuar fazendo esse trabalho brilhante. Então vamos ouvir o técnico do Santos em relação a isso. A nossa Copa do Mundo era o Campeonato Paulista, né? Não olhei para outras coisas, não olhei para outros times, não olhei o que vai ser, a não ser aqueles que nós enfrentamos. Acredito que vai ter mudanças também nesses times aí, né? Você pega um Ituano, por exemplo, que caiu, deve dar uma resposta na questão de contratação, de qualificação, por exemplo. A gente sempre quer mais, né? Mas também isso muito inclui o meu trabalho. Agora eu tenho aí 2 semanas para trabalhar e começar assim, a nossa Copa do Mundo passa a ser a Série B. O único campeonato que a gente tem que levar com muita seriedade, onde eu vou trabalhar bem 2 semanas aí, definir mais algumas coisas, né, para esse campeonato que está por vir. É isso aí, o Carille falando então que agora a Copa do Mundo do Santos vai ser a Série B e tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho. Esse foi o resultado do Paulistão ontem, Palmeiras campeão, 2-0 no Allianz Parque, o time da virada, o time do amor, conquistou mais um título, hein? E agora, ó, vamos girar aqui, vamos sair de São Paulo e ir lá para Minas Gerais, só. É isso aí, porque ontem teve campeão também no Campeonato Mineiro. O Galo venceu o Cruzeiro por 3-1. O Cruzeiro saiu na frente, mas aí depois o Galo modificou ali algumas peças importantes e conseguiu virar essa partida. O primeiro jogo, para quem não lembra, acabou empatado no mando de campo do Galo. Mas nesse jogo, muita gente falou, não, o Cruzeiro consegue. O Cruzeiro saiu na frente, mas não conseguiu segurar a potência que é o Atlético Mineiro. E a gente vai ouvir agorinha mesmo o Milito, ele mesmo que é o técnico do Galo, chegou algumas semanas para fazer um novo trabalho aí no Atlético Mineiro, já disputou a Libertadores, foi o único brasileiro que conseguiu vencer na Libertadores e agora vence o Campeonato Mineiro contra seu maior rival, gente, o Cruzeiro. Pois é, vamos ouvir então o Milito sobre como foi esse título para ele. Muy bien, muy bien. Hoy han demostrado, además de ser grandes jugadores, han demostrado también tener mucho control emocional para dar vuelta a un resultado. No es fácil jugar de visitante con 60.000 personas, recibir un gol cuando no lo merecíamos. Y sí habíamos merecido hacer algún gol para adelantarnos en el marcador. Y sin embargo el equipo siguió creyendo en la victoria, en la conquista. Los chicos que ingresaron muy bien, ingresaron a darnos soluciones, que eso es lo que queremos, que cuando los jugadores que no inician, cuando pasan a jugar, que nos den respuestas positivas, y hoy hemos encontrado respuestas positivas en todos ellos. Y eso habla muy bien del equipo. Yo creo mucho en el equipo, en el grupo. Para conseguir cosas importantes hay que jugar mucho en equipo. Y equipo no son solo los que inician, sino equipo es el grupo, todo el grupo. Y aquí hay mucha unión y todos tenemos claro al club que representamos, su grandeza e que temos que jogar para ganhar. É isso aí, o Milito falando que para conseguir títulos, para conseguir vitórias, você tem que jogar em equipe. Não só o grupo de jogadores, mas toda a equipe. E com certeza o Milito mexeu muito bem. Foi uma aula de esquema tático ontem e o Galo conseguiu se sagrar campeão. Aliás, vamos então ver com quem que o Milito entrou em campo ontem. Vamos ver a escalação, os titulares que entraram ontem no Mineirão, no jogo contra o Cruzeiro. A gente vai dar uma olhadinha, quem foram as peças escolhidas. Sabemos que tiveram muitas mudanças, mas ele entrou ontem com o Everson, Saravia, Bruno Fux, Gemerson, Arana, Otávio, Bataglia, Franco, Zaratio, Paulinho e Hulk. Esse foi o time titular ontem que o Milito usou. E já já a gente vai ouvir também
o outro lado, o lado do Cruzeiro. Daqui a pouquinho eu vou chamar aqui a sonora do Larcamon, ele que, claro que não foi um bom dia, né? Porque você empatar o primeiro jogo na casa do Galo, sair na frente no segundo jogo e deixar todo o jogo e tudo que você conquistou virar, realmente a sensação não deve ser das melhores não, viu? O que eu falei foi, o Milito mexeu muito bem, fez um esquema tático novo praticamente e o Galo conseguiu se sagrar campeão. Mas do outro lado tem o time que sofreu essa virada. Então eu já vou chamar então aqui, vamos chamar a sonora do Larcamon e ele vai contar pra gente, mostrar que ele não tá muito feliz, muito satisfeito, ele acha que ele mexeu errado ali, não devia ter tentado segurar muito, mas é isso. Acontece, futebol é assim, vamos ouvir. Hay que responsabilizarse. Esto claro que esa mudanza no salió como yo deseaba y ahora es asumir principalmente. Yo sé que hicimos un gran torneo minero, pero no alcanzó, duele mucho no solo para mí, a los atletas, sé que a toda nuestra torcida. Pero bueno, tem que muchas veces hablamos de tener un espíritu de acero, ahora es momento de aflorar ese espíritu de acero para en quinta saltar de vuelta a este mismo campo y trabajar para ganar y sumar 3 puntos en nuestra competência internacional. É isso aí, o técnico do Cruzeiro, então, falando sobre as suas decisões, que ele assume que ele apostou em uma ideia e essa ideia não deu tão certo. Infelizmente, o Cruzeiro perdeu ontem a partida para o Galo. E acontece, né, gente? No futebol, um ganha, um perde e a gente segue o trabalho. Tanto eles lá, quanto nós por aqui. Agora, vamos girar de novo, sair de Minas Gerais e ir para o Rio de Janeiro. Pois é, ontem aconteceu uma coisa que ninguém esperava, gente. O Flamengo foi campeão carioca, é isso aí, contra o Nova Iguaçu. Lembrando que o primeiro jogo o Flamengo já tinha vencido por 3-0. Então ontem foi uma partida que o Flamengo entrou com um time reserva, né? Com um time misto. Fez 1-0 em cima do Nova Iguaçu, um gol do Bruno Henrique. E a gente vai ouvir daqui a pouquinho o Tite falando sobre isso. Mas antes eu vou até pedir a escalação para a gente ver quais foram as peças que ele usou ontem nesse jogo, que a gente já sabia que seria uma grande festa para o Flamengo. Venceu de 3-0 o primeiro jogo. O segundo jogo ia ser no Maracanã lotado com o seu mando de campo. Então não ia dar outra, né? Com certeza aconteceu o que a gente já estava esperando. Flamengo campeão carioca de 2024, ó. O Tite entrou ontem com o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric, De La Cruz, Arrascaeta, Léo Araújo, Pedro e o Everton Cebolinha. Foi esse o time aí, claro, né? Um time... depois ele foi fazendo algumas mudanças e tudo mais, mas esse foi o time que ele entrou, que foi o time titular. A escalação, a princípio... A maioria das peças aí são as peças, o time titular, as peças que já jogariam, mas depois tiveram mudanças, muitos jogadores tiveram oportunidade, o Bruno Henrique marcou aí pro Mengão. Vamos ouvir o Tite que não participou da coletiva, mas falou com muitos jornalistas ali no final da partida. Nossa, e ontem foi uma festa linda demais lá, viu? Depois eu tenho até um momento que o Tite chamou todos os jogadores do Nova Iguaçu para tirar foto com o troféu, para mostrar esse momento de celebração do futebol brasileiro. Mas agora vamos ouvir o Tite sobre o jogo de ontem e essa final do Carioca. Jogos, todos os momentos, a preparação que a gente teve... a equipe que a gente teve com o Mário aqui também, 2 jogos importantes. O Matheus ficou aqui para jogar, jogou uma série de atletas também que não podia ou não estavam, jogou o Mateuzinho, jogou Thiago Maia, jogou Pablo. Então é uma construção de todos. Estou falando isso não por demagogia, não preciso mais disso, não preciso. É porque eu sei exatamente que para uma conquista, qualquer que ela seja, da grandeza que ela for, da magnitude que for, por exemplo, eu fui campeão do mundo antes de ser campeão paulista. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, com o goleador,
o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa. O que se pode esperar? Ah, é bonito de ver, né? É bonito de ver o brilho no olho do Tite, falando das equipes, dos trabalhos que ele fez. E ele muito feliz ontem em relação a esse título do Flamengo. O Mengão é campeão carioca de 2024. E rapidinho, eu só vou passar aqui alguns resultados para você. Lá em Goiás também, o Atlético Goianiense se sagrou campeão estadual. Venceu o Vila Nova por 3-1. E o Campeonato Baiano foi vencido pelo Vitória, que empatou ontem contra o Bahia, 1-1. Bahia que teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. E a primeira partida, quem venceu foi o Vitória por 3-2. E com isso, com esse empate, levou o título baiano de 2024. Esses foram alguns dos jogos de ontem. Já a gente vai ter alguns outros assuntos aqui, mas antes, eu queria só passar um vídeo da Leila Pereira, porque a gente está acompanhando aqui no nosso boletim diário esses problemas que estão acontecendo no futebol brasileiro em relação ao John Textor, que é o presidente da SAF do Botafogo, ele que faz aí acusações contra os times brasileiros, não os times em si, mas contra o futebol brasileiro, dizendo que tem muita coisa errada por trás, que o Palmeiras vem sendo beneficiado nos últimos 2 anos em relação a coisas erradas, a esquemas. E a Leila Pereira falou sobre isso, sobre as falas do John Textor ontem, depois de ser campeã paulista. Vamos ouvir então a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Esse senhor, ele já está falando essas barbaridades desde que nós fomos campeões brasileiros. Não é? Eu acho que o Palmeiras está processando o John Textor, tanto na esfera civil como nós pedimos instalação de inquérito policial, que ele tem que comprovar o que ele diz, sabe? Eu acho que o John Textor hoje é a grande vergonha do futebol brasileiro, porque é uma irresponsabilidade ímpar uma pessoa ficar fomentando mentiras, porque se ele não prova, até que se prove, entendeu? Ele tem que comprovar. E quem quer fazer uma denúncia séria, não fica indo em podcast, fazendo denúncias. Vai no Ministério Público, apresenta suas provas. É interesse de todos nós, sabe? Então é uma irresponsabilidade. Esse senhor é um fanfarrão, sabe? E eu acho que ele tem que ser punido. Se ele não comprovar, ele tem que ser punido, sabe? De uma forma exemplar. Esse homem deveria ser banido do futebol brasileiro. Ele fala tanto em inteligência artificial, ele deveria dar menos valor à inteligência artificial e mais na inteligência emocional, que ele não tem absolutamente nenhuma. A Leila Pereira aí falando para a Cazé TV ontem, que estava presente aí na repercussão do título, ela que chama o John Textor de fanfarrão. A Leila e o Brasil inteiro esperam ver essas provas, né? Porque o John Textor realmente está fazendo muitas acusações graves, mas se ele não prova, se ele não mostra o que tem, a gente não pode acreditar nele, né? Até porque ele só começou com essa iniciativa depois que o Botafogo perdeu o ano passado o Brasileirão, né? Depois de passar tanto tempo aí lá na liderança do campeonato, teve uma fase muito ruim aí no final e acabou perdendo a liderança para o Palmeiras, que se sagrou campeão novamente. Então é isso. Agora já estamos encerrando aqui. Eu quero falar rapidinho, coisa rápida, viu? Com você, torcedor do Tricolor Paulista, porque você deve estar preocupado, né? Com certeza você deve estar preocupado, porque na Libertadores o São Paulo enfrentou o Tajeres e teve 3 jogadores muito importantes machucados. Mas eu vou te passar a situação de cada um, dizer de antemão que eles não vão precisar passar por cirurgia, tá tudo certo em relação à cirurgia, no momento não precisa, mas eu vou passar nome a nome dos jogadores e aí a gente vai debater aqui quanto tempo provavelmente vão ficar aí afastados, mas eu acredito que não será tanto. Alguns jogos, com certeza, o São Paulo vai precisar correr com o elenco que tem à disposição, mas não será questão de mais de 6 meses. Talvez o Rafinha aí... Bom, Rafinha teve uma fratura na fíbula esquerda. Tudo vai depender do departamento médico do São Paulo sobre esse tempo, né? Porque é uma fratura, a gente tem que esperar, se recompor, né? Ver se o jogador, quem sabe daqui a um mês já está à disposição.
O Wellington Rato, teve uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo e um entorse. O entorse que é mais rápido para ser curado, e é só essa lesão aí que vai precisar de mais atenção do Departamento Médico do São Paulo. E o Lucas, que é aquele xodó do tricolor paulista, ele teve uma contusão muscular na região posterior da coxa esquerda, então vai ter que esperar um tempinho também até todas as fibras musculares estarem recompostas para voltar a jogo. Essas foram as lesões aí dos jogadores são paulinos, o Departamento Médico de São Paulo, que há um tempo vem sofrendo com essas lesões, né? A gente não sabe o que acontece por lá. Ano passado, o São Paulo deu uma resposta para o torcedor, falou que renovou toda a estrutura do Departamento Médico, mas os jogadores continuam se lesionando muito nesse time. Eu não sei se talvez seja o trabalho do profissional em si que está no departamento médico. Depois eu vou correr atrás dessas informações para a gente debater melhor durante as nossas lives aqui durante o dia. Mas é isso, o São Paulo com 3 jogadores muito importantes, por enquanto, nos próximos jogos fora da partida. A notícia boa é que o Caleri está em recuperação, fazendo fisioterapia e deve sim estar à disposição do elenco nos próximos jogos. Bom, o nosso boletim diário tá ficando por aqui, a nossa resenha diária, matinal, nosso bom dia de sempre. Eu vou deixar você por aqui, mas meio-dia eu volto, eu, Frank Fortes, Dinei e Basílio. O Basílio vai estar aqui com a gente hoje numa resenha maravilhosa, meio-dia. E 6 da tarde, como de costume, a gente fecha a casinha com tudo que aconteceu no futebol durante essa segundona, beleza? Marcado então o nosso compromisso. Fui!